Olá, senhores, tudo bem? Estamos aqui mais um sábado, né, onde a gente vai estar falando para vocês sobre investimentos, mas vamos dar uma visão um pouquinho mais geopolítica e vamos dar uma visão um pouco mais pesada, né? Para quem não conhece, meu nome é Paulo Marques, sou o sócio administrador da Finance Academy, né, o escritório de investimento que contém 5 grandes assessores de investimentos. E nós estamos aqui para cuidar dos investimentos e ensinar investimentos para vocês. Então, voltamos aqui ativos no nosso canal. Peço desculpa pelo tempo que eu fiquei aí por causa da minha garganta, mas estamos de volta, né? Senhores, o que esperar para o segundo semestre de 2022, né? O que esperar para 2023, né? O mundo, senhores, ele vai pesar muito mais o meio internacional nos investimentos aqui no Brasil do que o que acontece aqui dentro do país, tá? Apesar de nós termos uma eleição muito forte, né, que vai ter aqui um racha no país entre esquerda e direita, ela não vai ser o polarizador dos teus investimentos, né? A polarização dos investimentos para os investidores, ela vai vir do mercado internacional. Então eu vou falar para vocês os cenários que a gente vai ter. Nós vamos conversar aqui sobre as possibilidades de risco e no final eu vou dizer o que você vai poder fazer para se proteger, para aproveitar oportunidades, tanto para você que é investidor conservador, iniciante ou agressivo. Então a gente vai estar trabalhando todos esses cenários. Então, primeira coisa que a gente não pode esquecer, guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia, senhores, já se estendeu. Nós temos aí mais de 3 meses de guerra, tá? Não vai parar agora. A OTAN está se abstendo de entrar contra a Rússia, né? O medo da OTAN entrar de qualquer jeito contra a Rússia é por causa das ogivas nucleares russas, né? Mas a OTAN está, por exemplo, pressionando outros países que são aliados russos, como Belarus, né? O próprio Putin já avisou que ele vai transferir ogivas nucleares para Belarus. Se assim Belarus for atacado, essas ogivas serão utilizadas, né? Há um outro movimento também da OTAN, né, com a entrada da Finlândia e com a entrada da Suécia, né, que foram duas situações que o Putin proibiu que acontecesse, né, ele disse que não concordaria, né. A OTAN ela começa a aumentar as tropas de fronteira, né, aumentou mais 40 mil soldados essa semana, tá? E até 2023, início de janeiro de 2023, nós vamos ter aí a OTAN aumentando para de 300 a 400 mil soldados em prontidão, em alerta máximo para poder retalhar qualquer situação russa, caso a Rússia invada países que são da Aliança do Atlântico Norte, tá? Detalhe, a Rússia ela tem 4 países que ela ainda vai atacar dentro do seu planejamento, tá? 4 países, segundo várias fontes militares, né? Os primeiros países que a Rússia vai atacar após a Ucrânia vai ser os países bálticos. Então nós vamos ter aí a Lituânia, nós vamos ter aí, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui quais são os países, então os nomes dos países certinho que a Rússia ainda pode atacar, tá? Então a Rússia ela vai atacar a Lituânia, que são ali perto dos países bálticos. Nós vamos ter aqui um país que não é báltico, que a Rússia ela pretende atacar, que será a Geórgia, tá? Que liga, né, a Rússia ao Oriente Médio, tá? Então vamos lá, Letônia, Lituânia, Estônia são os próximos alvos da Rússia, né? Aonde fica Lituânia, Letônia e Estônia? São países vizinhos de Belarus, tá? Que é o principal aliado russo, que foi por onde a Rússia iniciou também o seu ataque contra, né, a Ucrânia, tá? Então Belarus vai ser o próximo alvo. A OTAN, senhores, ela tem 12 anos formados, tá? E praticamente a OTAN ela tem uma vontade de ir contra, né, a atuação russa, mas ela tem um ponto, ela tem um medo que é chamado China, né? A China falou recentemente que não adianta uma aliança de tratados manchada de sangue
se reunir contra um país, né? Então a China é o principal aliado russo. A China, ela detém fortes tecnologias, né? Hoje, né, a China ela desponta como tecnologia militar e tecnologia também na área de ciências, né? Para quem não conhece, a China recentemente fez seu primeiro reator de acelerador de partículas. Então, ela também está dentro, né, dessa parte antenada das ciências. O problema da China: a China ultimamente tem invadido Taiwan, tá? Ela tem invadido o espaço aéreo de Taiwan. A China reivindica Taiwan, Hong Kong, tá? Ela não entende que Taiwan e Hong Kong são países independentes. Para elas, a China ela denomina Taiwan e Hong Kong como províncias rebeldes, né? Então, a China ela vai voltar a pressionar esses países. E eu creio que logo nós vamos ter uma guerra de invasão desses dois lugares, tá? Qual é a importância de Taiwan para o mundo e para os Estados Unidos, né? Taiwan é o polo de tecnologia mundial. Então, tudo que você tem aí de chip de computador, de hardware, né? Hardware para celular, hardware, processador, memória RAM, memória ROM, placa-mãe, componentes que são utilizados em informática são produzidos em Taiwan, tá? Taiwan ela tem uma excelência nessa questão de tecnologia, né? Principalmente nessa parte de hardware. Então, um dos melhores hardwares são produzidos lá. E a China sabe disso. Então, o mundo, né? Taiwan, ela movimenta um centro financeiro muito forte, e esse centro financeiro é que é o interesse da China. A China ela quer Taiwan e ponto final. E provavelmente vai se instaurar uma guerra entre Estados Unidos e China para controle dessa região, tá? O Japão já se sente pressionado, né? Nós temos aí um outro maluquinho lá em cima da Coreia do Norte que de vez em quando lança os mísseis lá no Japão, e também há uma pressão, lembrando que a Coreia do Norte também é aliada russa e também é aliada da China. Então, senhores, nós vamos ter no futuro, né, se essa guerra começar a ter situações muito pesadas, nós vamos ter várias frentes de batalha. Uma frente no leste europeu, invasão Lituânia, Estônia, né, e outros. E nós vamos ter uma frente Oriente Médio, já quase Oriente Médio, com a invasão da Geórgia. E vamos ter uma frente militarizada de invasão na Ásia, ao qual a gente vai ter Hong Kong e Taiwan. Então a gente vai o conflito, o mundo ele está cada vez mais situado em situações de conflito, tá? E não se espantem se vocês ouvirem falar no tema Terceira Guerra Mundial, porque é o que está acontecendo. Na realidade, o que acontece é que os aliados da OTAN eles estão evitando um conflito direto logo com a Rússia, envolvendo vários países, para que não se tenha essa situação. Mas é aonde nós vamos chegar. Nós vamos chegar numa Terceira Guerra Mundial, e isso não tem mais para onde fugir. E isso vai afetar nossos investimentos, Paulo? Vai. De que forma isso afeta os investimentos? O mundo em guerra, ele precisa de mais matéria-prima. O mundo em guerra ele vai precisar de mais combustível. Então, nós vamos ter aí, né, matérias-primas necessárias. Então, é bom olhar empresas com matérias-primas. E nós vamos ter que olhar bem empresas que são combustíveis, né? Até porque tem que alimentar uma frota de várias coisas, tá? Mas a gente vai ter um lado ruim, que é a recessão, tá? A recessão ela é visível, ela já apresenta sinais, mas antes da recessão nós temos uma inflação generalizada, né? Vou abrir para vocês aqui um quadro em que eu vou mostrar para vocês os países que estão mais inflacionados do mundo, tá? O Brasil, apesar de todos os pesares, né, nós estamos inflacionados, mas a gente não está no nível de alguns outros países. Mas a gente vai ver que também a situação por aqui não está muito fácil, tá? A gente vê que a inflação a cada dia está sendo ajustada. E detalhe, Banco Central está em greve. Banco Central em greve, senhores, o pessoal reivindicando seus salários lá, porque o pessoal ganha muito pouco, 30 mil reais, né, por mês, e eles estão achando muito pouco esse salário, eles estão paralisados. Então, dados do Boletim Focus não estão sendo lançados da forma correta, com numeração atualizada, e até mesmo as operações no mercado de swap cambial, o Banco Central também está
meio que deixando as coisas rolarem. Então, ou seja, há um corpo de trabalho do Banco Central funcionando e um corpo do trabalho do Banco Central não funcionando, tá? Então, essa vai ser uma situação, tá? Bem complicada internacionalmente, que vai ser a questão da guerra. Então, você que pensa investir hoje, nunca entrou no mercado financeiro e começa a observar os cursinhos de traders que tem por aí que só analisam gráfico, eu já vou contar a primeira regra para vocês. Gráfico lento o dia inteiro, sem movimentação, o mercado espera o que há de pior no mundo para acontecer. Nós visualizamos isso, acho que foi quarta-feira na reunião que houve, né, entre os bancos centrais do mundo inteiro, lá em Sintra, em Portugal, mercado totalmente parado, e observamos isso sexta-feira agora, tá? O mercado ele já está dando sinal que algo ruim vai acontecer, tá? E eu vou mostrar isso para vocês também no gráfico. Então vamos lá. Primeira situação que eu quero mostrar para vocês é sobre inflação, né? Então a gente vai vir aqui conhecer os países mais inflacionados do mundo, tá? Então vou virar aqui. Então olha só, esse site aqui vocês podem consultar de graça, Trade Economics, e ele traz muita coisa que você que é investidor tem que observar. Nós vamos aqui inflation rate, taxa de inflação, tá? E a gente vai ver aqui os países que estão mais inflacionados. Então eu tenho aqui Lebanon, tá? Aqui com 211% de inflação. O Sudão, tá? Com 192% de inflação. O Zimbábue com 191% de inflação. A Venezuela com 167% de inflação, 167% de inflação. A Síria, aliada russa, com 139% de inflação. A Turquia, 73% de inflação. A Argentina, aqui do lado, a Argentina com 60% de inflação. Suriname, tá? Com 59% de inflação. Sri Lanka com 54,6% de inflação. Irã com 52,50% de inflação. Etiópia 37,70% de inflação. Moldova com 29,10% e Gana, tá? Com 26,60%, tá? Então esses são os países que tem inflação, ainda vai descendo, né? Tem Haiti ali com 25%, vocês vão ver aqui. Aí tem ali Angola com 24,42%, Cuba com 23%, né? Vocês vão ver ali Serra Leoa ali com 22,44%, Paquistão 21%, Estônia 20%, Malawi com 19%, Lituânia 18,9%. Aí vocês vão ter aí a própria Ucrânia, 18%, né? Que a Ucrânia está com a guerra, está faltando tudo lá. Nigéria, 17%, Rússia, 17%, Belarus, que é aliada à Rússia, lá 17%, Latívia, 16,90%, República Tcheca, 16%, Polônia, 15%, Bulgária, 16%, 15,60%, Mongólia, 15,10%, Príncipe São Tomé e São Tomé 14,90%, Ruanda 14,80%, Cazaquistão 14,50%, Romênia 14%. Então assim, senhores, vocês estão vendo aí, ó, vários países, né, com inflação acima de 12%, e na turma de 11 a gente tem o Brasil, né? O que a gente tem que tomar cuidado e observar uma situação, né? Todos os países da Terra sofreram e sofrem com consequências ainda do Covid, tá? Paulo, o que essa doença causou tanto que as pessoas não conseguem entender? Primeiro, nós paralisamos fábricas, nós paralisamos o campo, nós paralisamos produção de alimentos, nós paralisamos pessoas, movimentação de comércio, paralisamos tudo para não espalhar o vírus, e isso não funcionou. Não funcionou porque continuou se espalhando o vírus, né? Na realidade, todo esse movimento que houve do Covid era para evitar com que os hospitais ficassem superlotados, né? Houve
mesmo assim também houve a superlotação, não teve como fugir, a doença é muito contagiosa, e aqui no Brasil já estamos tendo evidências de uma quarta onda, não só no Brasil como no mundo. A Covid ela sumiu do radar só porque nós estamos em guerra, e a Covid sumiu em radar porque aqui no Brasil tem eleição, depois das eleições ela volta, tá? Mas a Covid tem aumentado. Há cidades que já estão com estado crítico. Até um mês passado, Santa Catarina estava com estado crítico de leitos, né? Porque não era só Covid, mas outras doenças respiratórias também estavam crescendo. Então, você começa a ter aí um movimento de retorno da Covid. O que isso preocupa o mundo, né? É uma possível parada. Nós podemos ter uma nova parada, uma nova freada dos comércios, e a gente vai ver. Pessoal, o país ainda não voltou na sua totalidade. Você observa isso nos bancos, você vê que os bancos têm pouco fluxo de pessoas agora. Antigamente era maior o fluxo de pessoas nas agências fazendo negócio. Você observa isso nas lojas, muitas lojas fecharam. Você observa isso nos shoppings, muitas pessoas andando, mas poucas pessoas comprando. Você observa que as coisas estão assim voltando, não estão voltando como deveria, né? Então, o meu alerta para os senhores: cuidado com as ações de varejo. As ações de varejo, elas não têm nenhuma perspectiva de melhora, tá? E principalmente, cuidado com fundos imobiliários que têm varejo no meio, ou seja, que são alugados para pessoas que têm lojas de varejo, tá? E vocês têm que tomar cuidado com essa situação, porque esses fundos de tijolos que são alugados para essas empresas de varejo, a qualquer momento elas podem fechar e deixar o imóvel vago. Então você tem uma situação de perigo aí. Então, nesse primeiro momento, você que é investidor de renda variável, né? O que você tem que focar, né? Você tem que pensar em consumo, mas não consumo eletroeletrônico. Você tem que pensar em consumo de bens essenciais, tá? Matérias essenciais, alimentos, etc, né? Então você observa o campo, você vê empresas agrícolas subindo muito, e outra coisa que é essencial é energia. Então você vê energia também, as empresas subindo bastante, né? Principalmente pagando bons dividendos, tá? Então essas situações vocês vão ter que começar a pensar. Quando essa recessão chegar, vai pesar. Indústria automobilística vai ter problema, a própria construção civil vai ter problema, a própria, deixa eu ver o que mais, empresas que produzem bens duráveis também vão ter dificuldades. Então vocês vão ter que começar a analisar essa situação, tá? Uma situação bem cíclica que vai pesar no país, tá? Então a gente está passando essa ideia para vocês começarem a analisarem, tá? O que eu posso investir, né? Como eu falei para vocês, consumos essenciais, tá? Consumos essenciais vocês vão ter que priorizar. Isso aí que ainda vai continuar tendo peso. Alimentos, petróleo, tá? Energia, tá? Essas situações ainda vão continuar tendo altas, tá? Sobre o que a gente tem mais para conversar, né? Sobre taxas, né? Vamos olhar aqui o cenário dos grandes países, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, ele é o país que mexe com a questão dos investimentos, por ele ser a maior economia, uma das maiores economias do mundo. O que os Estados Unidos está fazendo que está prejudicando o mundo cada vez mais? Primeiro, a inflação americana subiu demais, 8,60. Nós temos uma taxa de juros de 1,75. Logo, o Fed, o Banco Central americano, fazendo novas reuniões, tá? E essas novas reuniões, ele vai aumentar cada vez mais essa taxa. Na próxima reunião já estima-se aumentar mais 0,5%, tá? Hoje a taxa de investimento nos Estados Unidos é de 1,75 ao ano, tá? E qual é o outro problema que o governo está tendo? Endividamento, tá? O débito do governo está crescendo muito. Os Estados Unidos estão se endividando demais, tá? E contrapartida, nós já conseguimos observar que esse endividamento prejudica o PIB. O PIB americano agora no quarto trimestre caiu 1,60%, tá? Então olha só, nós estamos falando do país que tem a maior economia do mundo, tá? Estados Unidos. Ele está extremamente endividado e também o PIB está negativo, tá?
Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos está dando um PIB de menos 1,60 no quarto trimestre. O que isso prejudica nos meus investimentos? Senhores, se não tem consumo, as empresas não lucram. Se não tem consumo, é porque as famílias estão preocupadas em pegar o seu dinheiro e guardar. Então, onde que essas famílias estão guardando dinheiro? Tá? Essas famílias, né, que movimentam os investimentos do mundo para se proteger dessas crises, estão guardando na renda fixa. Então, você começa a ver a renda fixa americana subindo para 1,75% ao ano. E aqui no Brasil, a taxa de juros está em 11,73%, está em 13,25%. Então você já começa a ver uma situação. Então você que é investidor, comece a pensar em diversificar investimentos também na renda fixa, não só para aproveitar a alta dos juros, mas também para proteção. Detalhe, juros altos em um país é muito prejudicial, tá? Vocês não têm ideia. Porque juros altos significa que toda vez que o país precisar de dinheiro para pegar no mercado internacional, ele vai pegar mais caro. E outra, país com crise também tem problema. Outra, existem instituições internacionais como a Standard Poor's, que eu já vou mostrar para vocês, que ela avalia o rating de um país, né? A capacidade de pagamento desse país, né? O Brasil, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar isso aqui agora. O Brasil ele teve um aumento no rating do país, tá? O aumento do rating. Então, olha lá. Nós estamos tendo aqui, esse aqui é o gráfico do Risco Brasil, tá? Ele saiu da CNI, e sim, essa cidadã aqui, Standard Poor's Global Market Intelligence, né? Quem é a Standard Poor's? Standard Poor's é uma casa de auditoria centenária que tem no mundo. Então, esse é todo o gráfico do Risco Brasil. Para quem não entende, o Risco Brasil hoje, né? Na época da pandemia, ele foi para 360, passou 360%, né? E hoje ele está em 300 pontos, tá? Como é que funciona isso, Paulo? Como é que funciona esse entendimento do risco, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que o Brasil está pagando uma taxa de 13, né? De 13,75%, se não me engano. Deixa eu só voltar para pegar o dado correto, que é tanto valor que eu acabo me confundindo. Então lá, 13,25% é a taxa que o Brasil está pegando. Então olha só, se o Brasil precisar de dinheiro, né, dinheiro de investidor estrangeiro para fazer movimentações aqui dentro, através de operações com títulos públicos, ou seja, se o Brasil precisar captar dinheiro lá fora no mercado internacional com títulos públicos, ele tem que pagar a taxa de 13,25%, que é a taxa vigente dentro do país, mais 3%, ou seja, aqueles 300 pontos, você vai tirar os dois últimos zeros, vai sobrar 3, né? Esse 3 é 3% de prêmio de risco, a gente chama de taxa de prêmio de risco, né? Premium Risk, tá? Então, como é que funciona isso? O investidor estrangeiro, quando vem aqui no Brasil, ou o Brasil vai pegar dinheiro lá fora, ele vai pagar uma taxa de 16,25%, tá? Qual é o problema de pagar uma taxa tão cara? Não é o efeito de juros, o efeito econômico disso, não acontece no governo que está aqui hoje. Ele vai acontecer nos próximos governos, né? O Brasil já pagou uma taxa muito cara? Já. Nos governos anteriores, né? A nossa taxa era de 14%, né? O investidor estrangeiro investia aqui no Brasil, ainda ganhava mais 4%, mais 3%, mais 2% de prêmio de risco, né? E até hoje a gente está pagando os juros, tá? Daquelas taxas que foram pegas nos governos anteriores, tá? Lula, Dilma, Fernando Henrique e por aí vai. Então, o que acontece? O Brasil ainda é um pagador forte de juros daquela época. E nós ainda estamos produzindo juros para frente agora no governo atual, né? Bolsonaro. Mas qual é o problema disso? O problema é que quando a gente produz demais esses títulos públicos, a gente acaba comprometendo o déficit do governo. E aí o governo ele começa a mexer no teto de gastos, né? E isso vai ser algo que vai pesar muito em 2023. Qual será o teto máximo de gasto que o Brasil vai tolerar? Para não se enrolar e não se endividar. Só para vocês terem uma ideia,
o déficit do público em relação ao PIB é de 88%, tá? Detalhe, não está atualizado porque o Banco Central está em greve. Esse dado já está antigo, ó. Nos Estados Unidos, essa relação déficit público em relação ao PIB, o déficit público americano ele é de 137% do PIB. Os Estados Unidos ele já está devendo, ele gasta mais do que o país produz, tá? Não só ele, nós temos, por exemplo, a Itália, 150% do PIB, nós temos o Japão, 266%. O Japão, gente, é um país que é primeiro mundo, mas está extremamente endividado, tá? O Japão ele está extremamente endividado e o Japão ele tem uma situação futura muito ruim, envelhecimento da população e falta de população. Então, no futuro, o Japão ele corre o risco de deixar o posto dele, tá? Isso, mas futuro que eu falo muito tempo à frente, ele pode deixar o risco do posto dele de país de primeiro mundo e começar a sofrer com problemas de países aqui, igual os nossos, emergentes. Falta de população e endividamento. O Japão está muito endividado, tá? Só para vocês terem uma ideia, outro país que está muito endividado é o Reino Unido, mas o Reino Unido saiu de 150% de endividamento e foi para 94%. Ele conseguiu reduzir esse endividamento. Só que tem um detalhe, guerra. Se a guerra da Rússia estourar, se a guerra da Rússia vier a ter clímax mundial, né, nós vamos ter esses países cada vez mais endividados, né, principalmente os países europeus, porque eles fazem parte da OTAN. Então, por eles fazerem parte da OTAN, eles vão ser convocados, eles vão ter essa situação e vai ter cada vez mais, né, gastos. E os gastos vão cada vez mais pesar. Os Estados Unidos, para tentar evitar, entre aspas, né, essa polarização, ele imprime dinheiro e manda para a Ucrânia. Mas isso também tem mexido com o teto de gasto americano. O teto de gasto americano, hoje, em 137% do PIB, é muito alto, tá? E isso tem prejudicado as bolsas americanas. E vocês vão se assustar. Tem muita gente assim, vamos investir no exterior, que está melhor do que aqui. Tá não, olha aqui, ó. Tá? Então, olha só, Estados Unidos, Dow Jones, na bolsa de Dow Jones, que representa as 30 maiores empresas industriais, tá? Olha lá, ele hoje está sendo cotado a 31 mil pontos, tá? Detalhe, segundo os analistas, ainda tem espaço para cair, tá? Eles acreditam que o índice Dow Jones cai ainda em torno de 30%, tá? Ontem ele fechou com alta de 1,5%. No mês está com queda de 1,28, ou melhor, na semana de 1,28, no mês de 6,46, no ano o Dow Jones está caindo 10,61. Esse dado aqui, os principais analistas no mercado acreditam que o Dow Jones vai cair mais de 30%. Tá? Nós temos o SP500, 3.800 pontos, tá? Fechou ontem com alta de 1,6. Na semana, queda de 2,21. No mês, 8,42. No ano, 12. E o mundo acredita que isso vai cair mais de 30%. Tá? Nasdaq, a parte de tecnologia, para onde foi o Banco Inter. Tá? Aqui, 11.586 pontos. Ontem fechou com 0,71. Na semana, 4% de queda. Ontem, no mês, 10%. No ano, 21,33%, tá? E o mercado acredita que cai mais do que 30%. Então, os principais analistas estão mostrando para o mundo que isso aqui ainda vai cair mais. Bolsa americana caindo vai impactar todos os mercados, principalmente aqui. E o que é esse quadro feio mais embaixo? São as bolsas europeias, né? Então, se você for olhar as bolsas europeias, elas também estão com queda bem acentuada, né? Por exemplo, a bolsa do Reino Unido, a GP100, ela só cresceu no ano 0,64. Tá? A da Alemanha, a DAX, só cresceu no ano menos 18,13. A França, FR40, só cresceu no ano 9,49. Negativo, tá? A Itália só cresceu no ano menos 15,54. Espanha, 8,28. Tá? Rússia, né, cresceu menos 42%, tá?
Turquia, né, cresceu aqui 77, mas lembra que a Turquia também não está muito legal economicamente, mas especulativamente. Então vocês estão observando um cenário aí muito vermelho, muito cruel, tá? E aqui na América Latina não fica longe, né? Nós vamos ter aí uma situação bem pesada também, tá? Na Ásia, nós temos aqui o Japão, crescimento de bolsa 9,89%. Nós temos a Xangai 3,73%. Nós temos aqui, né, outras bolsas, são bolsas chinesas também, tudo em queda, né? Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, Israel cresceu ali a bolsa só 6% no ano, tá? Nós temos aqui, acho que isso aqui é Hong Kong vendas 22% de queda, tá? Então vocês observam que as principais bolsas de tecnologia, elas estão em queda, né? E com isso nós vamos ter algum problema. Qual? Lógico que vai impactar o que todo mundo gostou e estava gostando de investir, que eram as criptomoedas, né? As criptomoedas, senhores, elas estão cada vez piores, né? O Bitcoin não consegue mais subir acima de 20 mil. Até tentou, ensaiou aí 21 mil dólares, mas voltou para os 19. Chegou a cair até 18, tá? O Bitcoin está com 42% de queda no ano. E nesse Bitcoin caiu 36%. Tem gente que quer investir em ações e fica com medo de volatilidade de 10% ao mês, 5% ao mês, 4% ao mês. E essas pessoas que ficam com esse medo querem investir em criptomoeda. E criptomoeda, mano, um dia pode cair 10%. O Bitcoin caiu 36% em um mês. A Ethereum caiu 40%. A Binance caiu 29%. A Cardano 23%. Solano vai embora, 19% só nesse mês. No ano, né, nós vamos ter aqui a criptomoeda com maior queda no ano foi a Terra, 100%. A criptomoeda caiu 100%, caiu, tá? Nós temos a Avalanche, caiu 86% já nesse ano. A Bitcoin Cash, de 79%. Cardano, 67%. A Litecoin, que era muito conhecida, 64%, né? A Polygon, 58% de queda só esse ano, né? Então a gente vai ter aí a Ripple, né, com queda aí de 53%, nós vamos ter aí a Ether com queda de 52%, né? Nós vamos ter a Binance agora, né, com 48% de queda, com Monero, né, com 44%, né? Então, senhores, e a Bitcoin 42% são as principais moedas com as maiores quedas. Lembrando que teve uma que quebrou, que faliu, né? Que foi uma moeda do metaverso. Agora não recordo o nome, mas se você procurar na internet, você vai encontrar, tá? Então, pessoal, os investimentos variáveis eles estão cada vez mais complicados e principalmente os criptoativos. Outro investimento que tem pesado muito na avaliação são os contratos de índice futuro, né? Os contratos de índice futuro eles têm oscilado assim absurdos, tá? E também contratos em moeda estrangeira. Existe muito investidor que está sendo feito de trouxa, que está indo atrás de ser day trade profissional, que está indo atrás, né, de operar na bolsa de valores, né, com corretagem zero, né, com plataforma zero, sendo atraído, né, por essas maravilhas. Gente, tudo no mundo que for de graça, desconfie. Existe um ditado no mercado financeiro que diz assim: não existe almoço grátis. Ou seja, tudo tem um custo embutido. O risco que vocês estão correndo hoje, operando contratos futuros de índice de dólar, está tão elevado, mas tão elevado, que mais de 98% dos traders estão quebrados, tá? E a gente está falando isso, e está cada vez mais aumentando o número de day trade, porque as pessoas estão gananciosas demais ao ponto de querer ganhar dinheiro rápido. Cuidado. Rápido, você também pode ficar pobre, tá? Então essa situação. Se você gosta de mercados voláteis, comece a estudar empresas que têm fundamentos, tá? Empresas que têm fundamentos em vista. Se você gosta de mercado volátil, sinto muito, mas o momento agora é para diversificação de carteira. Então você precisa
pegar uma parte do seu investimento e também colocar na renda fixa, porque senão você vai ter problemas, tá? Nós ainda não passamos o Covid, já tem uma guerra sendo sinalizada que pode virar uma terceira guerra mundial, né? E eu tenho quase certeza que vai, tá? Então você vai ter uma situação. Então, todo investimento que você fizer hoje, ele vai ter que ter friamente calculado. Se você não tem um analista, não tem uma pessoa pronta para te dar essas observações de dia, como nós fazemos aqui na FAINS, a gente tem um trabalho de mandar o áudio para os investidores todo dia, né? Falando para eles sobre o mercado, para eles diversificar, para eles tomarem cuidado. Então, e às vezes atendemos casos isolados, parte a parte, chamando a atenção para os investidores para essa necessidade. Se você não tem isso em outra corretora, procure um escritório que te forneça isso, porque você vai experimentar de dias muito voláteis, né? Essa geração nova, você que está com 20 anos, 19 anos, 22 anos, 25 anos, né? 30 anos, que não viveu as experiências de 2008, de 2012, tá? Você vai sentir muito o peso das novas oscilações que vai ter em virtude de guerra e em virtude de crise econômica, tá? Tudo indica que a recessão, o peso dela vai começar no final desse ano e início do próximo ano. E aí, você que é investidor que não está pronto, tá? Você vai sentir, tá? Você que é investidor que pensa em entrar hoje no mercado de ações, a minha recomendação para vocês, se você não tiver visão de 5 anos para frente, nem entra, tá? Se você é investidor que já está no mercado de ações, a minha visão para você hoje é diversificação e botar um pouco na renda fixa. A minha visão para você que é investidor, que não gosta de perder dinheiro, que tem medo, receio de volatilidade, corre para a renda fixa. Só que tem um detalhe: não coloque na renda fixa atrelada à inflação, porque essa também apresenta variações e pode apresentar variações negativas devido à marcação ao mercado. Se você não conhece marcação ao mercado, a MAN, o conceito, procura na internet para você começar a entender como é que funciona a MAN. Se não, manda um comentário aqui para mim, lá no privado, que eu vou responder para vocês o que é essa marcação ao mercado, tá? Então, por exemplo, os países da América Latina estão afetados com a inflação. Por exemplo, o Peru está com a inflação mais alta dos últimos 25 anos, né? A Argentina, coitada, 50%, né? A Argentina está quebrada, Venezuela lascada. Então, todos os países que vocês estão observando que estão sofrendo muito com a questão de inflação são os países que começaram a gastar dinheiro adoidado, começaram a não ter tetos de gastos, e isso veio prejudicar esses países, tá? Bolsa americana, né? Como eu falei para vocês, há uma tendência de queda muito forte, ela ainda não foi centralizada, os investimentos ainda estão caindo, principalmente tecnologia, tá? Uma novidade que vai chegar no mercado agora, né, para deixar um pouquinho esse terror, vai ser os investimentos em cannabis, né? Então, maconha, para quem não conhece. Então, você vai começar a poder investir em fundos de maconha aqui nos Estados Unidos, tá? Porque agora os produtos, os remédios que estão sendo feitos, né, vão poder ser vendidos em vários países, inclusive aqui no Brasil. Tá? Em 2022, esse ano ainda, dia 29, o STF aprovou uma lei, tá? Na realidade, né, a lei de drogas, tá? E que nessa lei de drogas ele permite o uso, né, para, vamos dizer assim, para tratamento de doenças, tá? Como epilepsia, né, o canabidiol, né, o princípio ativo da maconha que é utilizado para essa situação. Então vai ser uma onda, tá? Já tem vários investimentos de bilhões. Então, se você pensa em diversificação, já começa a observar esse novo mercado que vai ter aí, tá? Esse mercado de medicação. Então, senhores, então esse aqui é o meu alerta para vocês, né? O segundo semestre ele vai ser mais impactado por notícias internacionais do que interno, tá? As notícias internacionais são as coisas que vocês têm que mais acompanhar no mundo, né? Principalmente as reuniões que envolvam, né, os principais presidentes dos bancos centrais, Powell, Jerome Powell e Christine Lagarde. Se você não conhece esses caras, tá? Eu vou dizer para vocês, sinto muito, você está investindo no mercado às escuras, porque você precisa conhecer o que esses caras falam
de política. Eu agradeço mais esse sábado, agradeço a oportunidade. Se você precisa de uma assessoria especializada, conte com a Finance Academy. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.